Eu não sou o Felipe Neto. E hoje é dia 23 de abril de 2017 e é Dia Mundial do Livro. Então, hoje vamos falar sobre livros, leitura e literatura e whatever. Bom, hoje em dia existe uma caralhada de coisas que facilitam a leitura para quem não enxerga ou tem baixa visão. Quando eu era mais nova, esses apetrechos que tornavam a leitura acessível não eram nada acessíveis do ponto de vista financeiro. Então, quando não rolava de ampliar o texto, ou quando o meu óculos não era o suficiente para que eu lesse, eu simplesmente não lia. Mas mesmo assim, eu sempre li bastante. Não consigo me lembrar qual foi o primeiro livro que eu li, mas eu sei que desde então eu tô sempre lendo. Eu gosto muito de ler, porque ajuda a passar tempo, porque a gente fica sabido sobre muitas coisas que a gente não seria se a gente não estivesse lendo. Tipo, agora eu tô lendo um livro chamado Confissões do Crematório, escrito por uma youtuber gringa, em que ela conta as experiências dela trabalhando na funerária, e aí você vai... Primeiro que você fica sabendo muitas coisas sobre o processo de cremação e embalsamamento, que você pensa, nunca tinha parado pra pensar sobre isso. O CSI mentiu pra mim todos esses anos. Mas também discute coisas importantes, tipo, olha como não estamos preparados para lidar com a morte, mesmo ela estando tão presente em nossas vidas. Quer dizer, a gente vê matérias no jornal, na TV, falando de que fulano esteve entre a vida e a morte e superou uma doença, um acidente, ou não sei o quê. Só que, cara, a gente tá vivo, então a gente já tá entre a vida e a morte. Só levantou, abriu o olho, já tá entre a vida e a morte. Tipo, a gente não precisa estar numa cama, num estado terminal de uma doença, para estar entre a vida e a morte, sabe? Só que a gente não para pra pensar sobre essas coisas. E a literatura tem muito isso de nos fazer pensar. Eu sei que tem alguns livros que eu gostei muito. E, tipo, alguns eu gostei muito e não entendi. Mas mesmo não entendendo tudo, eu achei muito relevantes pra vida, que eu quero recomendar pra vocês que leiam. Então, vamos lá. Não estão em ordem cronológica, nem em ordem de importância, nem em ordem de valor sentimental, estão na ordem que eles estão vindo aqui na minha cabeça agora. Bom, vamos ver. Um livro que eu li quando era novinha, que eu sou muito velha hoje em dia, chamado Germinal, é um livro muito marcante na literatura. E ele é muito bom. E ele fala... Eu poderia dizer que ele fala sobre comunismo? Não, mas eu poderia dizer que ele fala sobre revoluções sociais. Meio comunistas, meio progressistas, não sei definir. Mas é um livro que eu acho muito importante para que todos leiam nessa vida. Especialmente nesse momento de Brasil que estamos vivendo agora. Outro livro que é muito interessante e vai falar justamente sobre condicionamento cultural e social, só que de um jeito muito, como direi, muito bizarro, que é O Admirável Mundo Novo, que ele tá contando a história de uma sociedade em que as criancinhas são, sei lá, desde nenenzinhas, socializadas de modos muito específicos e muito irreversíveis em relação aos seus papéis na sociedade, e isso com base em suas características genéticas. Então, assim, você vai falar, isso não existe no mundo em pleno século XXI? Será que não? Outro livro que me marcou muito
chama A Boa Terra. Ele conta a história de um patriarca, de uma família oriental, e conta toda a trajetória desse cara, em que ele perde parente, arruma novas esposas, tem filho, perde dinheiro, perde tudo. E a única coisa que pra ele não pode ser perdida é a terra. A terra é o legado. E aí, lá no fim da história, ele tá quase morrendo e ele tentando passar isso pros filhos. A terra é o legado, a terra é o que fica. Todas as outras coisas vão embora, mas a terra é o que mantém a história da família, etc. E aí, assim, os filhos meio... Então, seu velho Gagá, você está falando bobagem. Eu acho que também faz a gente pensar muito. Outro livro, quarto livro, que eu gosto muito, que ele ficou, né, modinha, mas ele é um livro muito bom. Talvez por isso tenha se tornado modinha, que é A Menina que Roubava Livros. Eu particularmente adoro histórias relacionadas à Segunda Guerra Mundial, porque rola uma identificação meio estranha. E eu não vou falar muito sobre isso, senão as pessoas podem querer me bater. E ele é um livro sobre uma menina que aprende, tipo, ela não sabia ler, o primeiro livro que ela rouba, ela não sabia ler e ela aprende a ler em meio a todas as coisas de ruim que estão acontecendo na vida dela. E a leitura se torna, assim, o maior ponto de apoio que ela tem. E um quinto livro, para esse vídeo não ficar muito grande, também é um livro que virou modinha. E é um livro que eu gosto muito e eu acho que não tem a ver com as razões pelas quais as pessoas costumam gostar muito dele, que é A Culpa é das Estrelas. Que é a história dos menininhos lá com câncer e não sei o quê. Eu gosto muito desse livro porque tem uma passagem em que a Hazel Grace tá descrevendo como ela se sente em relação à família e tudo mais, e ela fala que ela é uma tristeza. Ela se sente como uma tristeza na vida dos pais. Ela se sente como... Ela é uma tristeza, ela existe no mundo como tristeza. E é uma sensação que eu já conheci muito. Aliás, que eu conheço muito bem. Eu não me sinto mais uma tristeza. Mas em tempos de 13 Reasons Why, de Baleia Azul e de não sei o que, eu acho que é um livro interessante pra gente ler como contraponto a essas discussões que estão rolando, sabe? Porque a Hazel, ela problematiza o fato dela, da condição dela causar muitos, digamos, empecilhos, dificuldades para os pais, no sentido de tomar muito do tempo, tomar muito dos recursos, etc, etc. E como ela se sente mal em relação a isso e como que lá ao longo do livro ela vai achando maneiras de viver apesar disso, sabe? Que é o que eu falei num vídeo passado. A grande questão não é a gente superar as tristezas, esquecê-las, não lidar com elas. É a gente encará-las, abraçá-las, vivenciá-las e aprender que a gente vai existir com elas. E que não existir não é garantia de que elas deixem de existir também. E aí esses 5 livros que eu falei aqui, né? Foram 5, gente. A Culpa é das Estrelas, A Boa Terra, A Menina que Roubava Livros, Germinal e Admirável Mundo Novo. Sim, 5.
pessoa faz vídeo sem cortar, nunca vou aprender. E o Confissões do Crematório, né? São livros que estão discutindo coisas tão diferentes, assim, mas ao mesmo tempo tão próximas. Porque é o que eu falo, né? A vida é isso. Tá tudo conectado, por mais que não pareça. Por mais que pareça só loucura da cabeça da Laís. As coisas estão relacionadas e interseccionadas, digamos. E aí, né? Dia Mundial do Livro. Tô deixando aí muitas dicas de leitura para quem quiser. Para quem não quiser também, agradeço ter visto o vídeo. Espero que se inscreva, dê aquele joinha. E é isso.